Amados, bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Nesse dia de hoje é quinta-feira, dia 25 de dezembro, e nós, pela graça de Deus, queridos, temos mais esse dia, esse privilégio, né, de estarmos aqui buscando o Senhor. E hoje nós estamos na semana, na verdade, né, tratando da questão da fé e arrependimento. E é importante que a gente tenha essa prática de ouvir a mensagem no domingo e durante a semana a gente vai tratando, vai aprofundando, vai digerindo essa informação, vai trazendo, né, a palavra para ir transformando a forma como nós pensamos, como nós sentimos, como nós agimos. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos espirrar aqui, tratar sobre como é que a fé, queridos, ela é verdadeira, como é que ela muda a forma como nós pensamos, né? Então vamos, lá em Abacuque 3,17, vamos ver um pouco da história desse profeta. E Abacuque 3,17 diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amados, esse profeta, quando ele faz essa oração, na verdade é uma oração de esperança, de confiança no Senhor, ele estava vivendo uma situação muito complicada, muito difícil. O povo de Israel estava em total idolatria, a injustiça prosperava, você tinha as pessoas que eram responsáveis por conduzir o povo, os sacerdotes que eram corruptos, eram idólatras, e realmente a injustiça, ela ocupou o lugar da justiça, a maldade, o lugar da bondade, os ídolos, o lugar de Deus, que é o que acontece, né, quando a pessoa ela é idólatra, o povo é idólatra. Então, e ele olhava em volta, ele não via nada que pudesse sustentar a sua fé. E mais, foi uma época em que Deus mandou juízo. Os babilônios tomaram o povo, escravizaram o povo. Então, o que o profeta vê é exatamente isso. Nada que pudesse, nada visível que pudesse sustentar a sua fé. Ele fala que a figueira não estava florescendo, as videiras não tinham frutos, a colheita de azeitonas não dava em nada, nada em volta sustentava a sua fé. Para onde ele olhava, ele só tinha motivos para perder a fé. No entanto, veja o que ele fala no versículo 19, versículo 18 e 19, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Olha que coisa tremenda, gente. O Senhor é soberano e é a minha força. Então, amados, veja que o que o profeta nos ensina é que a fé verdadeira, ela é provada em meio às provações, às dificuldades, mas nós temos uma forma de sustentar essa fé, mesmo quando não temos nada em volta, que é quando nós cremos e entendemos que Deus é soberano sobre aquela situação. Então, apesar de não ter nenhum aspecto material que pudesse sustentar a fé de Abacuque, ele se mantém firme porque ele sabe, ele crê que Deus é soberano sobre aquela situação. Por mais que ele não entenda, ele crê que Deus está no controle daquela situação. Romanos 8:28 fala um pouco sobre isso também. Que Deus faz com que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados, né, segundo o seu propósito. Então, eu queria que nós pudéssemos pensar um pouco sobre esse aspecto da fé. Quando nós estivermos em situações em que nada em volta possa sustentar a nossa fé, mas nós precisamos crer que Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas.
Isso é importante, queridos, porque quando nós olhamos em volta, muitas vezes, o que nós vamos ver é exatamente a ausência, né, queridos, de coisas concretas para sustentar nossa fé. Paulo não era diferente. Paulo, 2 Coríntios 4,16, diz assim: por isso nunca desistimos, ainda que o nosso interior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa muito mais que todas as angústias, durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Percebe? O milagre da fé. E esse milagre é possível. Porque Tito 1:1, primeiro versículo, capítulo 1 da carta de Paulo a Tito, fala que a fé é dos eleitos de Deus. Deus nos concede essa fé. Então, amados, vamos entender que a fé precisa ser provada e amadurecida em meio a essas dificuldades. E essa é uma essência, é a natureza da fé. Nos mover em meio à escuridão. Nos mover mesmo quando nós olhamos em volta e nada diga, ok, você está no caminho certo. Você segue porque você é fiel a Deus. Hebreus 11:1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, nos dá convicção de coisas que não vemos. Percebe, queridos? Nós temos Abacuque, nós temos Hebreus, nós temos em Paulo, falando aos Coríntios, a mesma coisa. Essa é uma doutrina importante. A fé, ela mostra a realidade daquilo que nós não vemos, mas ela nos move. É uma convicção que nos sustenta. Hebreus 11:5 diz assim: pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, Enoque, amados, é um exemplo onde nós vemos que ele se esforçava para agradar a Deus, mesmo sem ver a Deus. E isso é colocado em Hebreus 11:6, um texto bastante conhecido, que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a gente trata esse texto de forma isolada, mas a gente desvinculamos a história de Enoque. Sem fé é impossível agradar a Deus, está vinculada à história de Enoque. Enoque, ele viveu para agradar a Deus, mesmo que ele não tinha uma visão concreta de Deus, assim como nós não temos. Mas ele cria que Deus ia recompensá-lo. Então, quando nós estivermos vivendo, queridos, situações as mais diversas, né, que todos nós passamos, devemos pensar sobre isso. Um versículo que eu te sugiro, né, para você decorar, é Romanos 8:28. E decorar, como eu tenho falado, né, gente, decorar versículos é guardar de coração. Então, não é decorar só, ficar repetindo. Então, esses versículos, Romanos 8:28, fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, guarda no seu coração, porque quando você estiver vivendo uma situação que às vezes são situações assim que a gente nem espera, né? Ou às vezes são situações esperadas, mas quando eu tenho esse versículo no meu coração e a situação vem para me afligir, esse versículo brota e toma minha mente e me dá a direção. Essa é a dinâmica da fé. Então, Deus vai fazer com que isso coopere para o meu bem. Eu não sei como, mas eu confio. Eu continuo obedecendo ao Senhor. Eu não vou enfiar os pés pelas mãos, eu não vou desacreditar de Deus, eu não vou reagir de forma pecaminosa, eu vou me manter fiel ao Senhor. Dobre o seu joelho, ore. Peça para que Deus fortaleça você naquele momento e confie, assim como em Abacuque, né? Ele olhava em volta, gente, tinha nada, só desgraça, né? Só pobreza, só injustiça. Mas ele diz assim: eu ainda me alegrarei no Senhor. E essa é a forma que nós temos de agradar a Deus, nos mantermos firmes, mesmo quando olhamos em volta e nada visivelmente, né, falando, pode sustentar a nossa fé, porque essa é importante que a gente entenda isso. Essa é a essência da fé. Vimos 2 Coríntios 4:18, que a gente não olha para aquilo que a gente vê. Né? Aquilo que a gente vê é passageiro, aquilo que não vê é eterno. Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza de coisas que não se veem. E, de novo, é esse milagre
ele é feito no nosso coração. Nós, por nós mesmos, não podemos ter essa convicção. Nós somos limitados, né? A gente só crê naquilo que a gente vê. Mas peça a Deus, ele faz esse milagre no nosso coração. Lucas 17:3, os discípulos também pedem que Deus aumente a sua fé. Então nós podemos pedir que Deus aumente a fé que ele já nos deu quando nós estivermos passando por situações que nós não entendamos. Filipenses 4:6 e 7 também fala sobre essa dinâmica, né, queridos? Que a gente deve elevar a Deus as nossas petições, devemos ser gratos ao Senhor, e essa oração, ela faz com que a paz de Cristo, que transcende todo entendimento, guarde o nosso coração. Então, nós temos esse recurso. E é importante, né, amados, que a gente entenda que essa é a forma certa de perseverar. À medida que o tempo passar, uma coisa que eu tenho falado com a igreja, e é bíblico, claro, né? Vai ficar cada vez mais difícil sermos fiéis ao Senhor. Mateus 24:12 diz assim: o pecado vai aumentar, o amor vai esfriar. É isso que está acontecendo em volta. E às vezes nos nossos círculos mais próximos, que nos é mais difícil. Você olhando o pecado aumentando em pessoas próximas que você ama, que você se relaciona, e você tem que tomar decisões de que lado que você está, né? E o amor vai esfriar. Então o pecado aumenta, o amor esfria. Mas veja, quem se mantiver firme até o fim será salvo. A perseverança, amados, é uma marca dos eleitos. Mateus 24, um pouco mais embaixo, 24, se não me engano, fala que esses dias serão abreviados exatamente por causa dos eleitos, né? Então, amados, vamos pensar sobre essa questão, né? A fé é importante, fundamental, para que nós possamos perseverar. Então, à medida que o tempo vai passar, a gente vai ficar cada vez mais difícil nós sermos cristãos, precisamos perseverar, e nós perseveramos à medida em que nós exercitamos a nossa fé. Então, as situações que vêm para nos destruir, nós vimos 2 Coríntios 4:16, né? Lemos agora a história de Paulo, ele virava, né? Virava essa situação, e aquela situação que vinha para destruir, ele fazia com que amadurecesse a sua fé. E nós temos essa capacidade de tomar essa decisão e temos esse recurso. As duas coisas que nós precisamos, nós temos. 2 Pedro 3, a palavra de Deus nos diz que ele nos deu tudo para que nós tenhamos uma vida de devoção. Então nós temos essa capacidade de decidir: não, isso não vai me derrubar. Eu vou usar para isso amadurecer a minha fé, me tornar mais semelhante com Cristo, e Deus me dá esse recurso. Me dá o seu Espírito, me dá a igreja, me dá os irmãos, me dá o pastor, outros irmãos mais próximos, para que nós possamos caminhar juntos. Amém, queridos? Então, que essa palavra possa falar ao seu coração, né? E aí, amanhã nós voltamos, né, amados? Voltamos, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra vem até nós, e é por meio da Tua palavra que a fé é gerada no nosso coração. A fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Então nos fortalece, Pai, nessa fé verdadeira que nos sustenta em meio às adversidades. Assistindo esse vídeo, que estiverem olhando em volta e a figueira não estiver florescendo, não tiver nada em volta, Pai, que possa sustentar a sua fé, que Teu Santo Espírito se faça presente nessas vidas e possa trazer a convicção que o Senhor é soberano. Apesar das situações, o Senhor continua sendo Deus. Nós sempre seremos seus filhos, cuidados pelo Senhor. Então nos fortalece, nos anima, Senhor, nessa caminhada até a eternidade, que nós teremos que perseverar na fé. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Um dia abençoado, queridos. Amanhã, dia 26, se Jesus não voltar, estamos aqui, tá bom, queridos?